componentes dessa colenda Câmara, os servidores da Casa, os advogados, os agentes políticos que nos assistem, declaro aberta a presente sessão, justificando que o presidente Fernando Catão encontra-se em período de férias. Por essa razão, estou presidindo. Em discussão e em votação, a ata da sessão anterior. Se concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura de expediente. Não há expediente, senhor presidente. A palavra está facultada. Conselheiro Antônio Gomes. Senhor presidente, emitir uma decisão singular número 2 de 2023, concedendo parcelamento de multa ao senhor Ricardo Wagner Macedo Cavalcante, ex-presidente do Instituto de Previdência Social do Servidor de Picuí, para a resolução da multa que lhe for aplicada e 10 parcelas mensais sucessivas. Comprovou a indisponibilidade de recursos e, por isso, deferir o parcelamento. É a comunicação. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Vamos. Pois não. 4.015/16. É comunicação. Parcelamento de débito. Concedido por decisão singular. Processo 4.015/2016. Temos pedidos de preferência. O primeiro pedido refere-se ao processo do item 4 da pauta. É oriundo da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, sob relatoria do conselheiro Renato Sérgio, a quem passa a palavra. Bom dia a todos. Um bom trabalho. Processo anunciado, ele analisa o sexto termo aditivo ao contrato 41/2020, originário do município de Riacho dos Cavalos, objetivando a prorrogação da vigência do ajuste firmado com vista à contratação de empresa especializada para executar a construção e implantação da reforma de praças e canteiros na referida comuna. Os recursos são federais, senhor presidente. Pois não. Dessa forma, a competência recai sobre o Tribunal de Contas da União. Vamos encaminhar a SESEX. O do item 5, Vossa Excelência também é o relator. Eu acho que precisa julgar, né, presidente? Esse né? Preciso julgar, né? Eu considerei que... Sim, não, ninguém fez manifestação. Ok, tudo bem. Então, extinguir o processo sem resolução do mérito e encaminhar ao TCU. A Câmara, está aprovado por unanimidade. Do item 5 é a mesma coisa? É do mesmo jeito, senhor presidente. Os recursos também são federais desse processo. A Câmara, aprovado por unanimidade, e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União. Processo do item 45, Vossa Excelência também é o relator. A Igreja Câmara analisa uma pensão vitalícia concedida pelo Instituto de Previdência do município de Belém do Brejo do Cruz, a senhora Nádia de Oliveira Santos, e pensões temporárias otorgadas às jovens Carla Luíse Santos da Silva e Carla Beatriz Jales da Silva. Houve um acórdão no tribunal considerou não cumprida uma determinação, foi fixado um prazo, o processo veio à Câmara, a Câmara considerou não cumprida a decisão, acolheu as justificativas apresentadas, não aplicou multa. E após a instrução, a unidade técnica, apesar de destacar que era questão de apresentação da sentença transitada divulgada no que diz respeito à união estável. E a unidade técnica, apesar de constatar que essa certidão não foi apresentada, longo trâmite, o ato merecia registro, notadamente diante da decadência da prerrogativa da atuação do controle externo. O Ministério Público pugnou pela outorga da medida cartorária com ressalva quanto à possibilidade de revisão do registro, caso a decisão judicial proferida na ação de reconhecimento da união estável fosse em sentido negativo. Os indícios são que essa senhora tinha uma união estável com ele, e eu estou concedendo o registro, senhor presidente. Faço algumas observações
e sigo na esteira do entendimento técnico e do Ministério Público. Palavra o doutor procurador. Nada a acrescentar, senhor presidente. Bom dia a todos. Vossa Excelência, bom dia para o voto. É exatamente nesse sentido, senhor presidente. Conselho de registro e arquivo. A Câmara, aprovado por unanimidade. Vossa Excelência continua para o item 73. O item 73, senhor presidente, é o processo 10.107/2018. Esta Câmara analisar uma determinação que foi feita por esse órgão fracionário, considerou não cumprido o primeiro areste, aplicou a multa de R$ 1.000 ao senhor Magno Leandro de Assis e renovou o prazo desta feita de 30 dias para que houvesse as devidas correções. No cálculo dos proventos da senhora Sirlene Celestino de Ponte Silva. Não resignado, o senhor Magno interpôs esse recurso de reconsideração, destacou diversos aspectos, era questão de uma incorporação de uma parcela. Os autos foram encaminhados à unidade técnica, que destacou sumariamente que, apesar da correção dos cálculos do provento ter sido efetuada, a Câmara deveria ser mantida em virtude da extemporaneidade das providências. Ministério Público levantou uma preliminar de que o processo retornasse à unidade técnica para verificar se, desde 2020, os cálculos dos proventos da senhora Sirlene Celestino de Ponte Silva estavam atualizados. E a unidade técnica confirmou. E o Ministério Público deu apertada assento pelo conhecimento e provimento da reconsideração com afastamento da penalidade imposta, bem como pela concessão de registro ou na ativação da senhora Sirlene Celestino de Ponte Silva. Houve chamamento para a sessão, senhor presidente, mas já adianto que eu tomo conhecimento do recurso, diante da legitimidade da recorrente da tempestividade de sua apresentação, dou-lhe provimento para afastar a penalidade imposta ao senhor Magno Leandro de Assis, no valor de R$ 1.000, e concedo registro ao ato de inativação. Não por força dessa questão de que a implementação dos cálculos foi feita em 2020, porque o prazo fixado não foi apenas para a correção dos cálculos, mas que mandar o tribunal, né? Não é o tribunal que vai fazer a diligência, mas que houve uma pequena falha na questão da citação, porque houve mudança da autoridade, e por conta dessa mudança, essa citação não foi efetivada. Portanto, afasta a multa por esse aspecto. É o relatório com antecipação de votos, senhor presidente. Pois não, diante da antecipação do posicionamento do relator, indago a eminente advogada se ainda deseja fazer uso da palavra ou apenas registrar a sua presença. Bom dia a todos, desejando um bom trabalho a Vossas Excelências. Registrar o nome, acompanhando em representação ao senhor Magno Leandro, o atual gestor, e pedir a Vossas Excelências que acompanhem o voto já adiantado pelo eminente relator, doutor Renato Sérgio. Obrigada. Agradecendo a participação e, sobretudo, a compreensão de Vossa Excelência, passa a palavra ao eminente procurador. Nada a acrescentar, senhor presidente. A Câmara, Vossa Excelência, para o voto, né? Antecipei, senhor presidente, no sentido de tomar conhecimento do recurso e dar-lhe provimento para afastar a penalidade, conceder registro e arquivar. A Câmara, aprovado por unanimidade. Vencemos os pedidos. Peço desculpa, senhor presidente, para que fique bem observado. Eu não estou mandando arquivar, estou mandando ir para a corregedoria para poder não cobrar essa multa que foi. Tá. Então vamos agora à pauta. Analisados os pedidos de preferência, o processo do item 1 é oriundo da Prefeitura Municipal de Bahia, sob minha relatoria. Trata-se de uma licitação na modalidade de concorrência para execução de serviços de limpeza urbana. A auditoria aponta uma série de irregularidades, dentre as quais
divergência entre o valor do contrato pelo prazo de vigência contido no item 2 do edital e o quantitativo obtido na composição de custos do projeto, aumento injustificado no volume de serviços e respectivos valores, declaração de idoneidade da licitante vencedora por decisão administrativa da ENLUR não considerada na contratação, falhas na habilitação das empresas participantes, entre outras. Em função dessas irregularidades, o gestor foi devidamente citado, peticionou a prorrogação do prazo, porém manteve-se silente. Os autos foram ao Ministério Público, que emitiu parecer da lavra do Dr. Bratson Tibério Luna Camelo, posicionando-se pelo julgamento irregular do procedimento. É o relatório. Ausente a parte, passa a palavra ao eminente procurador. Nada a acrescentar, senhor presidente. Como adiantei no relatório, são diversas as irregularidades que maculam o presente certame. Por essa razão, voto pela irregularidade da concorrência número 02/2022, promovida pela a concorrência do contrato, promovidos pela Prefeitura Municipal de Bahia, sob a responsabilidade da senhora Luciene Andrade Marinho, pela aplicação de multa pessoal no valor de R$5.000 e encaminhamento ao Ministério Público Estadual. A Câmara, aprovado por unanimidade. O processo do item seguinte, do item 2 e o do item 3, ambos são da relatoria do conselheiro Renato Sérgio, a quem passa a palavra. Eu peço permissão para relatar o 2, 3, 4, 5, né? 4 e 5 já foram, né? Ah, desculpe. Eu não tinha observado aqui. Ok. O item 2 é o 20.420/2019. Os recursos também são federais. E o item 3, primeiro, os recursos são federais, enviar ao SESEX, daqui da Paraíba, que é a unidade do TCU. E o item 3 analisa um pregão presencial 64/2021, contrato 158/2021, originário do município de Catolé do Rocha, objetivando a implantação do sistema de microrregião de energia solar fotovoltaica das escolas da referida comuna, bem como dos primeiros e segundo termos aditivos, visando prorrogação dos prazos referidos ao ajuste. Foram apontadas algumas inconformidades, chamamento, e ao final a unidade técnica afastou todas. E o Ministério Público pugnou apertada assim pela regularidade do pregão, bem como do contrato de termos aditivos. É o relatório, senhor presidente. Para os dois processos. A palavra ao eminente procurador. Nada a acrescentar, senhor presidente. Excelência, para os votos. Senhor presidente, só fazendo uma observação, eu, em muitas ocasiões, eu sempre preguei que na minha casa tem energia fotovoltaica e é altamente vantajoso. E o que esse prefeito de Catolé do Rocha, eu não sei se ele implantou, né? Mas essa questão de fazer o pregão presencial para colocar nas escolas municipais energia fotovoltaica merece um reconhecimento. Bom, no primeiro processo, como informei, extingo o processo sem resolução do mérito, recursos federais, encaminhar a SESEX-PB e arquivar. O segundo, considerar formalmente irregulares os procedimentos e determinar o arquivamento. O tribunal tem, né, inclusive, né, implantou. Não sei se as escolas lá devem ter ar-condicionado, porque se não tiver, o investimento não compensa. Hein? Eu digo, as escolas devem ter ar-condicionado, porque se não tiver... É que pode climatizar, né? Ele pode climatizar a isso que eu estou escola, dizendo, né? porque senão não compensa. Hoje, com LED, o consumo das lâmpadas é ínfimo. Aí, se tiver... Mas deve se buscar deve também a climatização das escolas, em Catolé do Rocha, principalmente, né? Como é muito quente. Se for uma excelente iniciativa, né? A Câmara, aprovados por unanimidade. Processo do item seguinte, sob minha relatoria, oriundo da Secretaria de Administração do Estado da Paraíba, um acompanhamento da gestão, foi um pregão eletrônico para serviço de fornecimento de refeições
a preços populares, foi detectada diversas irregularidades na norma editalícia, através do exame de cognição pré-facial, estando presentes os requisitos para o exercício do poder geral de cautela. Este tribunal determinou a suspensão, aliás, este conselheiro, em decisão monocrática, que foi referendada pelo plenário, determinou a suspensão do pregão. A autoridade, no caso a secretária de administração, atravessou petição, informando o propósito da revogação do certame, trazendo como elemento probatório cópia do diário oficial. Os autos caminharam para a DIACOP 2, que via relatório considerou a revogação superveniente e sugeriu o arquivamento. É o relatório. Passa a palavra ao doutor procurador. Nada a acrescentar, presidente. Diante dos fatos narrados, não resta outra posição a não ser proceder ao arquivamento do presente processo. É o voto. A Câmara, aprovado por unanimidade. O item 7 é oriundo da Prefeitura Municipal de Desterra, uma inspeção especial. O relator é o conselheiro Antônio Gomes, que também vai relatar o item 8, no caso, a Secretaria da Educação e Ciência e Tecnologia do Estado. Vossa Excelência, com a palavra. Pois não, presidente. O processo do item 7 é o 799 de 2017, que, em última apreciação, examinou-se a verificação de cumprimento da decisão do acordo da PLTC C645 de 2016, que determinou a formalização de autos específicos para exame das contratações, possíveis contratações irregulares e pagamentos indevidos em matéria de pessoal. A análise não foi conclusa, no entanto, o órgão técnico sugeriu o encaminhamento para o acerto digital em razão do prazo decorrido. O procurador Marcelo Toscano Franca Filho, parecer 1672, 2022, opinou, fazendo considerações que embasam seu posicionamento em contrário ao arquivamento generalizado de processo sem a competente instrução, mas tendo em vista o que já decidiu esta Corte, acatando o parecer MPC 6 de 2022, da lado do procurador Luciano Andrade Farias, e concluiu por finalizar o presente processo sem resolução de mérito, o que Sua Excelência, excepcionalmente, entendimento que Sua Excelência excepcionalmente acompanha. É um relatório dispensado das comunicações do Estado. O processo seguinte, na esteira do relatado, é o 20.125 de 2021. Esse daqui houve a instrução competente, a denúncia foi convertida em inspeção especial de gestão de pessoal, objetivando constatar a possível acumulação ilegal de cargos públicos. A auditoria, na sua última análise, concluiu que já não existe mais a acumulação, tendo em vista o que constatou através do SARS, examinando a folha de pagamento do município de São Sebastião da Lagoa de Roça. A procuradora Elvira Samaro Pereira de Oliveira também procedeu da mesma forma, também fez a mesma consulta e constatou que, de fato, não há mais aquela situação irregular, opinando, assim, pelo arquivamento do presente feito por perda de objeto. São os relatórios, senhor presidente. Ausentes as partes, passa a palavra ao ministro procurador. Nada a acrescentar, senhor presidente. Vossa Excelência, para os votos. Em ambos os processos, senhor presidente, pelo arquivamento dos presentes feitos, tendo em vista os pareceres ministeriais relatados. É o voto. A Câmara, aprovado por unanimidade pelo arquivamento de ambos os processos. Conselheiro Renato Sérgio, é o relator dos itens 9 a 12. Todos tratam de inspeção especial. Vossa Excelência, com a palavra. Sem maiores delongas, senhor presidente, são todos também recursos originários do governo federal. É o relato para os 4 processos.
São todos recursos federais. A palavra é eminente procurador. Nada a acrescentar, senhor presidente. Vossa Excelência, para os votos. Extinto processo sem resolução do MED, caminho cópia a SESEX do TCU e arquivo. A Câmara, aprovado por unanimidade. Processo seguinte é da Prefeitura de Mãe d'Água, sob minha relatoria. Trata-se de uma denúncia acerca de contratação irregular de serviços advocatícios. Este tribunal já pacificou o entendimento. Para além desse tribunal já ter... Não, desculpa, aqui... É um erro aqui na ementa. Deixa eu ler o relatório, a ementa aqui saiu errada. Versam os autos sobre denúncia interposta sobre o senhor Adailton Barros de Souza contra o prefeito e o vice-prefeito de Mãe d'Água, tendo como objeto supostos desvios de recursos de obras e serviços de engenharia, compras falsas de materiais de construção e desvio na folha de pagamento da Secretaria de Infraestrutura. Os fatos se referem ao exercício de 2017. Os autos seguiram para a divisão de acompanhamento da gestão municipal, onde o técnico escalado para a instrução emitiu relatório cuja conclusão foi pela procedência parcial da denúncia, para julgar irregulares os empenhos feitos à empresa América Virgínia Pereira Florentino, no montante de R$ 60.598, eis que, apesar de constar no sistema Sagres, o CNPJ correto do fornecedor ganhador das licitações era outro, ao invés do que foi colocado, inserido. As autoridades foram notificadas, apresentaram defesa, houve nova manifestação de auditoria que entendeu ser irrelevante a falha inicialmente apontada, restando, portanto, improcedente em sua totalidade a denúncia apresentada. O Ministério Público caminhou no mesmo sentido, através de parecer lavrado pela doutora Sheila Barreto Braga de Queiroz. É o relatório. Ausenta a parte, passa a palavra ao MP. Nada a acrescentar, presidente. Voto, então, pelo conhecimento, porém pela improcedência, em harmonia com os órgãos técnico e ministerial, pela comunicação aos interessados e pelo arquivamento. É o voto. A Câmara, aprovado por unanimidade. Processo do item seguinte, os processos do item seguinte estão sob relatoria, os processos 14 e 15, do conselheiro Antônio Gomes. Senhor presidente, senhor conselheiro, do procurador, trata-se de processo 9.267 de 2018, representação do representante do Ministério Público, procurador Manuel Antônio dos Santos Neto, a propósito de possíveis irregularidades nas despesas com combustíveis no município de São Bento, exercício 2013 a 2016. A auditoria constatou que a matéria já foi exaurida nas respectivas prestações de contas. O procurador Braz Tibério do Caneiro, por meio de cota, opinou em consonância com o órgão auditor, sugerindo arquivamento do processo, tendo em vista que a matéria já foi tratada nos autos das respectivas prestações de contas anuais. Processo do item 15, denúncia formulada pelo representante da empresa Auto Via Locações e Construções, a propósito de possíveis irregularidades na tomada de preço número 5 de 2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Cacimbas, sob a responsabilidade do senhor Nilton de Almeida, a propósito da obra de reforma e ampliação da Escola Vereador Manuel de Almeida. A auditoria examinou a documentação que instruiu a matéria e concluiu que a denúncia deve ser considerada improcedente. De volta com os autos, o ilustre procurador Manuel Antônio dos Santos Neto, tendo em vista a conclusão do órgão técnico, opinou pela improcedência da denúncia. É o relatório, senhor presidente.
Ausente as partes, passa a palavra ao doutor procurador. Nada a acrescentar, senhor presidente. Vossa Excelência, para os votos, conselheiro. Acompanhando o entendimento dos ilustres representantes do Ministério Público, no primeiro caso, processo de São Bento pelo arquivamento da representação, e no segundo caso, processo de Cacimbas e procedência da denúncia e arquivamento dos autos. São os votos. Só uma dúvida, conselheiro Antônio Gomes. O primeiro processo do item 14 foi uma representação do próprio Isso. Ministério Público. E o próprio Ministério Público depois pediu o arquivamento? É porque a auditoria concluiu que a matéria já tinha sido esgotada Tá bom. Então, pelo arquivamento dos dois. dos processos. A Câmara, aprovado por unanimidade. Conselheiro Renato Sérgio para o processo do item 16. Correndo da Câmara, é o processo 12.278/2021, foi uma denúncia formulada pela empresa Aquino Diniz Construtora Limitada em face do município de Areal acerca de supostas incorreções na execução do contrato 19/2020, decorrendo da tomada de preço número 1/2020, cujo objeto foi a reforma da escala estadual de ensino fundamental e médio Francisco Apolinário da Silva. Após a instrução, ficou evidente que a irregularidade, a possível irregularidade foi devidamente justificada, portanto ela não existiu. O Ministério Público, destacando a ausência de indícios suficientes para a constatação da irregularidade, pugnou pelo arquivamento. É o relato, presidente, para este processo. Ausente a parte, passa a palavra ao ministro procurador. Nada a acrescentar, senhor presidente. Vossa Excelência para o voto. Tomo conhecimento da denúncia, tal quanto o mérito considera improcedente, envio cópia da deliberação ao denunciante, que foi a empresa, né? A denunciante, foi a empresa Aquino Diniz Construtora Limitada, e ao denunciado, foi o município, na pessoa do seu prefeito, informe aos interessados que a decisão decorreu dos fatos que foram apurados e arquive. A Câmara, aprovado por unanimidade. Os processos seguintes, dos itens 17 a... ao 30, são todos atos de pessoal, sob minha relatoria, que receberam a devida análise do órgão técnico que constatou a legalidade dos atos. É o relatório. A palavra do doutor procurador. Nada a acrescentar. Considerando a legalidade dos atos, voto pelos respectivos registros. São os votos. A Câmara, aprovado por unanimidade. Conselheiro Antônio Gomes para os processos dos itens 31 ao 44. São atos de pessoal. Eu destaque, senhor presidente, todos os processos referem à concessão de pensão e ou aposentadoria, para a Previdência, e sei que Pina Grande, no entendimento do órgão Juazeirinho também, um processo de Juazeirinho. No entendimento do órgão técnico, estão todos regulares, devem ser objeto de registro e arquivamento. Relatório. Palavra do doutor procurador. Nada a acrescentar. Excelência para os votos, pelo Nesse registro e arquivamento, a Câmara concessão aprovada. de registro e arquivamento. Tem dois, Vossa Excelência pediu destaque? Não. 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 Então, aprovados por unanimidade. Conselheiro Renato Sérgio para os processos dos itens 45 a 66, correto? Não, a 70. 70. 46 ao item 70. Todos são atos de pessoal. Ok. Além da Câmara, o primeiro processo, ele merece registro após acordo, que é o 46. O 49, estou dando um saltozinho, merece registro após defesa. O dos itens 47 a 48, 47 e 48, 50 a 55 e 58 a 62, eles merecem registro também após defesas. O dos itens 56 e 57, 63 a 70, eles merecem registro, haja visto o relatório já inicial da unidade técnica.
É o relato, presidente. A palavra do doutor procurador. Nada a acrescentar. Vossa Excelência para os votos. É só destacando, senhor presidente, que no item 49, a unidade técnica fez restrições, né? Destacando que a questão do período laboral da senhora Maria Josilene de Oliveira. Entretanto, o Ministério Público, ao analisar a matéria, é a questão de professor em sala de aula. E, de forma muito diligente, destacou que o período laboral reclamado, ele estava devidamente comprovado no processo. Portanto, para todos esses processos, seja após a análise de defesa, seja no relatório inicial, seja por força desse entendimento do Ministério Público que eu comungo, e também de acordo exarado pela Câmara, registro e arquivamento. A Câmara, aprovados por unanimidade. Processo do item 71, sob minha relatoria, é um recurso manejado pelo gestor da Superintendência de Trânsito e Transporte de Patos, em face de julgamento irregular da prestação de contas anual do exercício de 2020. A missiva foi encaminhada à auditoria, que manifestou, registrando a tempestividade e legitimidade da via recursal, mas no mérito pela improcedência da petição, porquanto os argumentos tombados não trouxeram novidades capazes de alterar os rumos do que fora deliberado outrora. O Ministério Público caminhou no mesmo sentido, pelo conhecimento, legitimidade e tempestividade, e no mérito pela improcedência. É o relatório. A palavra do procurador. Nada a acrescentar, presidente. Como afirmei, trata-se de um recurso de reconsideração, porém os argumentos trazidos não foram suficientes para reformular a decisão deste tribunal que julgou irregular a prestação de contas em face do déficit na execução orçamentária no exercício de 2020 no montante de R$ 719 mil, déficit financeiro no valor de R$ 524 mil, despesas não licitadas, proporção elevada de servidores comissionados, não recolhimento de obrigações patronais, enfim, uma série de irregularidades. Por essa razão, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento. É o voto. A Câmara, aprovado por unanimidade. Processo seguinte, dois processos, 72 e 73, um são embargos, o outro, recurso de reconsideração. A palavra o conselheiro Renato Sérgio. O item 73, presidente, foi aquele O de 73 já foi, só o exatamente. 72. O processo do item 72 são embargos interpostos pelo chefe do Poder Executivo do município de Prata durante o exercício financeiro de 2012, senhor Marcel Nunes de Farias, em face da decisão desta Corte de Contas, consubstanciada no acordo AC1TC número 2475 de 2022. E ele alega contradição, erro material e requeriu conhecimento e provimento dos declaratórios para reformar o acórdão, inclusive sem prejuízo de outras deliberações. É o relato, presidente. A palavra o eminente procurador. Nada a acrescentar. Vossa Excelência para o voto. Destaco que é embargo declaratórios, o prazo para interposição, que são 10 dias, trago a fundamentação, para que cabe, né, com o novo Código de Processo Civil, antigamente era só omissão, contradição, obscuridade, hoje com o novo Código de Processo Civil são esses três, mais erro material, mas o que fica evidente é que não houve qualquer desses pontos que foram abordados. Portanto, eu tomo conhecimento do recurso e rejeito-os e remeto os autos à corregedoria. Voto Vossa Excelência pela rejeição dos embargos. A Câmara, aprovado por unanimidade. Conselheiro Antônio Gomes para os processos dos itens 74 e 75. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, e ambos os processos acompanham o entendimento do órgão ministerial, senhor presidente. Processo do item 74, 14.090, 2013, examinou em sede de tomada de conta especial realizada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, foi apenas corroborada pela auditoria do tribunal e concluiu, de acordo com o entendimento da procuradora Sheila Barreto Braga de Queiroz, a teor
da inocuidade de qualquer ato de averiguação pericial por parte da auditoria ou de terceiros, pelo arquivamento do presente caderno processual. Apenas esclarecendo que o tribunal detectou possível falha numa obra no município de Maturé, como não houve a prestação de conta do município para com a secretaria providenciou a tomada de conta especial, que concluiu de que não houve restrição nem a necessidade de possíveis diligências a fim de constatar a conclusão do feito. Esse foi o entendimento da auditoria, corroborando com o entendimento da secretaria e da outra procuradora que atuou no feito. O processo seguinte é o 2130 de 2017, examinou a idoneidade, um processo inusitado esse, verificação de inidoneidade na empresa Comil Construtora Incorporadora Limitada, CNPJ que indica. O processo foi instaurado a pedido da parte que perdeu a licitação na época, 2017, mas que na conclusão feita pelo órgão técnico, houve abaixo da inscrição da citada empresa ainda em janeiro de 2012, conforme documento anexado aos autos. Em razão do feito, sugere encaminhamento para o arquivo digital. A procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira, por erro de cota, opinou, concluindo, de acordo com o corpo auditor, pelo arquivamento do presente feito por perda de objeto. São os relatórios, senhor presidente. Ambos pelo arquivamento. Palavra o eminente procurador. Vossa Excelência já se pronunciou pelo arquivamento de ambos. Consulta a Câmara. Presidente, só queria fazer, não vou interferir no voto, só vou fazer uma observação. Primeiro, no que diz respeito a essa questão da instalação de tomada de conta especial, tomadas de contas especiais pela Controladoria do Estado, né? Eu estou recebendo vários processos em que tem diversas irregularidades, foram constatadas irregularidades pela auditoria e por conta da Controladoria ter efetivado a tomada de contas especiais, as tomadas de contas especiais, a auditoria tem pedido o arquivamento. Eu tenho dado seguimento por dois motivos. Primeiro, o processo pode não ter seguimento lá na Controladoria, né? A Procuradoria pode não ajuizar devido à ação de cobrança, etc. E segundo, eu diria que é o mais importante, é que a decisão do tribunal tem força de título executivo. É um título executivo, né? Então é mais fácil se fazer a cobrança. Então eu tenho dado seguimento. Outra, no que diz respeito ao segundo, foi o que o conselheiro Antônio Gomes? Foi uma verificação de inidoneidade. Sim, exatamente, eu ia fazer um comentário. Essa questão, o tribunal tem essa competência, né, de declarar inidoneidade, inclusive isso normalmente é por 5 anos e pode ter consequências, né? E a única diferença é que se tentou no regimento interno de fazer processo apartado, mas se decidiu que mesmo na prestação de contas já pode se declarar inidoneidade. Isso é competência do pleno. Entretanto, como não é para declarar inidoneidade, eu sei, eu sigo integralmente o entendimento do conselheiro Antônio Gomes. Pois não, estão aprovados por unanimidade. Não constam mais processos. Tem o item 76, extra pauta. Não é para referendo, não, mas é só comunicação. Viu? Quando passa o elemento de débito, a gente Ele só não é comunica. agendado não, viu, Márcio? Ele não é agendado não. Ele não é referendo não, que precisa agendar não. Não havendo mais, então, processos a serem analisados, tem processo para distribuição, não, né? Serão distribuídos os processos, respectivamente, aos gabinetes, declaro. Nós temos 136 processos a serem distribuídos. Mãe, sim. Poxa, 34 para cada relator. diversão espetacular. Pois não, estou Eu já agradecendo fui a aquele parque, presença maravilha. de todos. Pois não. E depois
hoje, encerrar a sessão, eu faria logo agora, é que eu até coloquei numa reunião do pleno. Não, eu disse a Neném que segurasse. Então, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o tribunal ele pode bloquear conta bancária de empresas, etc. E eu sugeri, que outros tribunais estão inclusive adotando, eu não sei se algum conseguiu já, de ter acesso ao Bacen Juiz, que é exatamente de bloquear as contas. Era conveniente, porque se o tribunal decidir aqui de bloquear as contas para ressarcimento erário, faz o quê? Tem que ter esse convênio, né, para exatamente Vossa Excelência tiver a oportunidade aí numa reunião de propor essa questão desses convênios para o Bacen Juiz, já que inclusive o tribunal tem, eu vejo que em diversos convênios são próprios do Tribunal de Contas, que inclusive outros tribunais não adotam. Então seria uma iniciativa muito interessante. Vossa Excelência tem razão, em boa hora traz o assunto à discussão. Eu não sei se a Tricom, sob a presidência do conselheiro César Miola, parece-me que tem articulado nesse sentido. Houve, com certeza, reuniões e já assinatura de termos de convênio, enfim, com o Banco do Brasil, né, para a disponibilização dos extratos bancários, ao exemplo que já acontece de forma pioneira na Paraíba. Isso, com certeza, parece-me que estão tratando. De qualquer sorte, eu vou encaminhar. Não é nem a questão de disponibilização de informações ao tribunal, é de bloqueio. Não, eu entendi. Eu digo disponibilização no caso do Banco do Brasil. Nesse caso do Banco Central, para o bloqueio de recursos, eu vou enviar uma mensagem ao presidente César Miola, tratando da sugestão de Vossa Excelência. Agradeço. Está encerrada a presente sessão com os devidos agradecimentos e os desejos de um bom dia e um bom trabalho para todos.